presença é real. Que neste lugar então adorarei, então eu louvarei.
bancou teu perdão. O sol raiou com a tua misericórdia. As nuvens se bancou teu perdão. O sol raiou com a tua misericórdia.
só em ti, lugar de descanso em ti, Jesus. Neste lugar não há críticas e aplausos. Neste lugar eu descanso em teus braços. Não há lugar para a glória de Deus, só para a glória do Pai. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração, expresso a ti todo o meu amor em adoração. Neste lugar não há críticas e aplausos. Neste lugar eu descanso em teus braços. Não há lugar para a glória de Deus, só para a glória do Pai. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração, expresso a ti todo o meu amor em adoração. Lugar secreto, só eu e você, eu me esvazio, venha me encher. No lugar secreto, só eu e você, eu me esvazio, venha me encher. No lugar secreto, só eu e você, eu me esvazio, venha me encher. 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 Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Mais uma madrugada de humilhação, mais uma madrugada de adoração, mais uma madrugada de contemplação. Nós nos humilhamos diante do Senhor. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. O Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de glória, o Senhor é digno de louvor e o Senhor é digno de toda adoração. Começamos mais uma madrugada adorando, mais uma madrugada se humilhando, mais uma madrugada contemplando a presença, e tudo isso por fé, não é por sentimento.
não é por sensação. Então você pode não estar sentindo no sentimento nada, mas por fé você está construindo algo no espírito. É um tijolinho a mais nessa construção de fé e vida no espírito. Então nós estamos aqui, não é por sensação. Na missão de Jesus também não tem a ver com sensação, não tem a ver com gostar, não tem a ver com gostar, não tem. Tem que ser por fé, que vem da palavra de Deus, e vida no espírito, que é o destino certo, o discernimento correto. Sempre no fundamento do amor de Deus, que é a questão de você estar se doando em todo o tempo, se doando em todo o tempo, se doando em todo o tempo, aonde o Senhor quer que você sirva. Então, ser útil. Amor de Deus é você derramar doação, serviço na vida das pessoas. Amor de Deus é você estar sendo útil, utilidade. Aonde que você vai ser útil? Aonde que você vai derramar o evangelho, onde você vai derramar os dons, sempre no fundamento do amor. Então, nós estamos aqui nesse acampamento DIP, com quase 190 aí pessoas, né? Nesse acampamento, nesse mergulho profundo, com esses jovens de 15 cidades aí do MS, do Mato Grosso do Sul, que vieram para esse mergulho profundo, numa representatividade de unidade do corpo de Cristo. Esses jovens, eles são da Igreja Única de Jesus, mas eles se reúnem em salões com nome diferente. A denominação é o salão, a igreja são as pessoas. Amém? Então, cada um deles se reúne num salão com nome diferente, mas são da mesma igreja de Jesus, e aqui tem uma representação de unidade nesses dias, né? Eles foram atraídos por causa da glória de Deus, por causa do fundamento de Cristo, por causa de vida no Espírito. Muitos deles que eu conversei ontem, a frase deles era a mesma: e aí, vai ter o manto? Né? Que bom, né? E a gente brinca, né? Que o manto é a presença de Deus, é a glória de Deus, é a presença do Espírito Santo, é a palavra de Deus. Então nós estamos aí chamando a existência com esses meninos e meninas em mais um DIP aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul, toda a equipe servindo, né? Muita gente servindo, muita gente trabalhando, muita gente sendo útil, né? Muita gente nos bastidores sendo útil, sem aparecer, sendo útil, só servindo. Amém? Então, glória seja dado ao nome do Senhor. O que Deus fez ontem à noite já, né? Pavimentou ontem a origem, pavimentou a origem deles, a verdadeira origem, onde eles devem se fundamentar, se inspirar, se refazer. E quem conhece a sua origem, conhece para onde está indo. Quem não conhece a sua origem, não sabe para onde está indo. Então ele fica tentando um monte de coisa, fica perdido, rodando em círculo. A juventude do Brasil e das nações. E nós falamos da origem ontem. A verdadeira origem deles. Aonde eles precisam se encontrar primeiro, com quem devem se encontrar primeiro, para se encontrar consigo mesmo. Rabacibicai. E ontem foi forte. O Espírito Santo trabalhou ontem, nós pegamos o vento ontem, e o Espírito de Deus foi muito assertivo assim, naquilo que Ele queria desenvolver no coração das pessoas. Isso está dentro deles. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós chamamos a existência sobre a juventude do Brasil. Chamamos a existência. Tem um portal aberto aqui hoje através do DIP. O DIP ele é uma plataforma não só da igreja local, mas o DIP se torna agora numa legalidade de uma plataforma translocal, uma plataforma que faz parte de uma equipe apostólica, profética. Por quê? Porque agora tem uma representatividade de unidade. Então há uma movimentação de unidade, né? Foi uma visão que Deus deu para um menino.
né, para o Pedro Caio, Deus deu uma visão. Deus deu uma visão para ele, junto com a Gabi, junto com o Zé que está aqui, junto com o João que estava, né, e com o Davi. Então o DIP começou com eles 5, né? O Pedro, com a Gabi, né, com o João, com o Davi e com o Zé Tiago, né? Eram meninos, né? Hoje já estão mais homens, assim, mais adultos, né? Já cresceram, né? Um já casou, o outro está indo aí rumo ao casamento, né? O Zé, e aí vai daqui, né? Tal. O Zé eu estou profetizando ainda, né? Profecia, né? Então, esses meninos que abriram o coração para Deus, e aí ao redor desses meninos foi juntando um grupo de meninos, né, aqui de Dourados, e foi chegando um monte de gente boa, né? O João que está aqui, a Milena, né? Que a esposa do João eu conheci no ventre da mãe dela. Conheci primeiro que você, viu? Sua esposa, né? E hoje eles estão aí casados e tem uma equipe aí gigante aí hoje servindo, né, o reino de Deus, tocando esses meninos e meninas aí. E mais de 100 jovens fora do Mato Grosso do Sul que me ligaram junto com os pais que queriam mandar os filhos, né? Mas não tinha vaga. Mais de 100, né? Então uma representação profética, cada um de uma cidade, uma representação profética de unidade daquilo que Deus vai fazer nesse tempo. Para ano que vem, com certeza, vamos se preparar, tanto intercessão, adoração, recurso, equipe, para uma representação profética aí, a nível já não só do estado, né? Mas vai se estender para outros lugares. Tem até uma americana aí, né? Tem até uma americana aí no nosso meio. Hã? Texana, lá de Texas, né? Glória seja dado ao nome de Jesus. É isso aí, Mariana. Vamos crescer nesse padrão aí, né? Amém? Mas eles, quando Deus deu o nome, né? Zé, Pedro Caio me falou, numa visão, e eu ia falar para ele do nome nosso, né? Lá. Aí eu ia, assim, o Espírito Santo falou, potencializa naquilo que eu estou falando com eles, né? Então eu deixei. Aí eles foram prosseguindo e chegaram até aqui, né? Aí tá o DIP aqui, né? Até falei pro Pedro Caio, acho que nós vamos ter que tirar a roupa desse Dipão, rapaz, para ano que vem, né? Tem uma... né? O DIP é um mergulhador, né? Mas tá com aquela roupa pesadona, né? Vamos ter que deixar uma roupa mais leve do Dipão, né? Tem manto para chegar, né? Eita, glória a Deus. Mas a palavra de hoje é Saulo no caminho de Damasco. Vou pedir só para o Paulo. Saulo no caminho de Damasco, Atos 9, Atos capítulo 9. Saulo, em Atos capítulo 9, teve um encontro com Jesus, pessoal com Jesus. Depois eu quero que você leia Atos capítulo 9. Ele teve um encontro pessoal com Jesus. Jesus falou com Saulo e ele teve a maior experiência mais marcante. Não é aquela que o apóstolo Paulo viveu. A experiência maior de todas foi nesse dia, quando ele encontrou Jesus. Essa foi a maior. As demais foram relevantes, mas não foram a maior. A maior foi essa, porque foi essa que inseriu o futuro apóstolo Paulo na presença de Deus, que atraiu o Espírito Santo para a vida do futuro apóstolo Paulo, que teria um ofício, né, para servir as nações da terra, experiências sobrenaturais. Mas a maior de todas foi aquela que sustentou Paulo até o fim. Que quando ele terminou a carreira, quando ele ia terminar a sua carreira, ele disse que ele combateu o bom combate, ele terminou a carreira e guardou a fé
a fé nesse dia, quando Jesus se manifestou de maneira marcante a ele, nunca mais na sua história, ele deixou Jesus. Hoje tem um portal aberto aqui, nesse acampamento, tem um portal aberto sobre a juventude do Brasil, tem um portal aberto sobre a juventude das nações. Qual é esse portal? O caminho de Damasco na vida da juventude. Vai ser uma experiência tão marcante que nunca mais, até o fim da vida deles na terra, eles vão continuar seguindo Jesus, com toda a ênfase, com toda a humilhação, com toda a rendição, com toda a fé. Arabacibicai. Vai ser assim, Rebeca, aí na Itália. Vai ser assim, pastor Altair e Miranda. Vai ser assim em cada cidade do Brasil. Arabacubicai. Aleluia. Nós estamos chamando a existência na autoridade do nome do Senhor Jesus. Com 16 anos eu conheci Jesus. Marcou minha história, marcou minha vida num acampamento como esse. Nunca mais eu deixei de seguir Jesus, amar Jesus, querer conhecer mais a Jesus, se fundamentar em Jesus todos os dias. Rabassu. E o que me trouxe até aqui 32 anos depois não foi as ferramentas que o Espírito Santo dá, não foi os dons que o Espírito Santo dá, não foi as visões proféticas que o Espírito Santo dá, não foi. O que me trouxe até aqui foi aquele dia com 16 anos, foi aquele encontro. Badagasubique barabassai. Os seus filhos, vocês têm que orar sim hoje. Vocês têm que interceder dessa forma hoje. Senhor, que o meu filho, que a minha filha, que os jovens do Brasil, os jovens das nações, tenham um encontro pessoal com Jesus, como Saulo no caminho de Damasco. Barabassubicai. Hoje você vai orar assim. Hoje você vai interceder assim. Nós estamos aqui hoje intercedendo dessa forma para toda essa juventude do Brasil e juventude das nações. Esse é a maior experiência que existe. É aquela que te nutre, é aquela que te coloca de pé todo dia, é aquela que te sustenta, é aquela que te faz continuar. Porque se você perder, os dons não vão te sustentar, nem as visões. O que vai te sustentar é esse encontro pessoal. A qual todo dia quando eu acordo, o Espírito Santo me leva lá quando eu tinha 16 anos. Fala aí, você lembra daquele dia? Lembro. Então fica de pé. Se você tivesse só isso é suficiente para você caminhar até o fim. Se você não tiver nenhuma experiência, Cris, isso tem que te sustentar. Você foi salvo, perdoado dos seus pecados, você nasceu de novo. Foi quando eu encontrei Jesus pela primeira vez. O Evangelho, poderoso Evangelho, o Evangelho da reconciliação, Barabassibique Badai, Arabassu, que nos trouxe até aqui. E por que servimos trabalhos como esse? Porque foi num trabalho como esse que eu sou muito grato. Então hoje essa vai ser a nossa oração, essa vai ser a nossa intercessão. Nós vamos orar agora pela juventude do Brasil e das nações, dizendo: Senhor, tem um portal aberto de Saulo no caminho de Damasco, e a juventude do Brasil está entrando no caminho de Damasco. Os jovens do Brasil e das nações estão entrando no caminho de Damasco. Eles vão conhecer. Nesses dias aqui, nós estamos como no caminho de Damasco nesse acampamento. Eles vão ter um encontro tão profundo, tão pessoal, no quarto, às vezes sentado embaixo da árvore aqui, sentado aqui, na hora do almoço. Jesus vai pegar eles por dentro. Arabacibicai. Nós chamamos a existência como intercessores, como intercessoras,
Nós estamos chamando a existência, na autoridade do nome do Senhor Jesus, para quase esses 300 intercessores que estão ao vivo aqui. Vamos servir aqui o dia todo aqui hoje. Badagasubikai, para servir, ministrando. Ontem eu vi os jovens do DIP se movendo no vento, cada um ministrando em um. Ontem os pastores que estavam aqui ministrando, as pastoras ministrando, servindo a nova geração. Aleluia. Ontem nós falamos dos pais que mergulham no coração dos filhos. Nós estamos mergulhando no coração dos filhos, e os filhos vão mergulhar no coração dos pais, para não ferir a terra com maldição. Ontem nós falamos que a nossa corrida é com a mão para trás, o bastão está para trás, Eduardo. Então nós estamos correndo, mas o bastão está para trás e você vem correndo com a Maria. E aí a troca de bastão vai ser todo mundo correndo, não é parar, né? Então tem muita gente que só passa o bastão quando ele tiver com 90 anos, aí não aguenta andar mais. Não. A maior forma de passar o bastão é correndo. Passa o bastão, e aí a nova geração passa por você com o bastão e você continua correndo. Só que daí qual que é o seu papel quando eles passam na sua frente? Incentiva, acredita, intercede, apoia, para eles fazer isso com outros. Barabacibicai. Aleluia. Então nós vamos orar agora. Nós vamos orar pela juventude do Brasil. Nós vamos interceder. Nós vamos orar a primeira palavra de cura. Rabacibicai. Essa geração vai ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Nossos filhos não são do mundo, eles são herança do Senhor. Eles não são das trevas, eles são herança do Senhor. Nós chamamos a existência. Amém? Nós vamos orar agora pela juventude do Brasil. Depois nós vamos orar a palavra de cura. Pastor Paulo vai orar pela juventude do Brasil e das nações, para eles terem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Depois pastor Fernando vai orar a palavra de cura, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Depois o Eduardo vai estar orando pelo apóstolo Judá Bertelli, pastora Zilda, Sara Isabela, Davi João, e o projeto de 1 bilhão de almas. O apóstolo Judá está em Joinville, e mais um Famintos por Deus em Joinville, tocando aquela terra, nessa missão global de 1 bilhão de almas. Nós vamos estar intercedendo por esse projeto de 1 bilhão de almas. Vamos orar agora em nome de Jesus. Graças, Paz, Torres Vivas, vamos orar. Senhor, como o Senhor também ministraste no meu coração nesses dias, ó Pai, sobre a experiência de Paulo, que trouxe para ele, ó Pai, outrora Saulo, que trouxe para ele, Senhor, uma certeza de vida, uma certeza plena, a nível dele passar por todo e qualquer nível de perseguição e continuar crendo, e nunca mais olhar para trás, e nunca mais pensar em desistir. Pelo contrário, tomar a plena decisão de permanecer avançando, independente do que lhe acontecesse. Senhor, o quanto o Senhor ministrava no meu coração sobre essa experiência de salvação de Saulo, Pai, que transformou Saulo para a vida inteira, Senhor. Saulo não precisava mais ser entretido, Saulo não precisava mais ser motivado, porque a motivação dele estava no Senhor, porque a motivação dele estava naquela luz que ele viu no caminho de Damasco. A motivação dele estava naquela voz que ele ouviu no caminho de Damasco. Sim, Senhor. Então nós invocamos essa luz, nós invocamos a Tua voz sobre, Senhor, a juventude do Brasil, ó Pai. Que venha sobre cada jovem no Brasil essa experiência de Saulo, ó Pai. A experiência com a voz, a experiência com a luz, Senhor. Luz que vai tocá-los como tocou Saulo, ó Pai, e transformá-los, Senhor, nos líderes, aleluia, dessa nação, transformá-los em grandes pregadores nessa nação, transformá-los, Senhor, em grandes evangelistas nessa nação, em grandes apóstolos, pastores, mestres, Senhor,
que vão, Senhor, tocar essa nação e as outras nações, ó Pai, com uma experiência de salvação, Senhor, com a experiência daquilo que eles viram também no caminho de Damasco. Eu profetizo que nesses dias jovens vão trilhar essa estrada para Damasco, a estrada para a transformação, a estrada para a experiência genuína de salvação, a estrada por uma experiência, Senhor, inigualável que é estar em Tua presença, gerando assim homens e mulheres, Senhor, capazes de suportar qualquer tribulação, que vão dizer como Paulo que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que se há de revelar. Senhor, eu profetizo essa experiência sobre esses jovens que estão aqui, sobre esses jovens do Brasil, uma experiência de salvação genuína, que vai marcá-los para a vida inteira, e eles vão dizer como Paulo dizia: eu carrego no meu corpo as marcas desse evangelho. Sim, Senhor, eu declaro sobre eles, ó Pai, eu declaro sobre cada um deles a experiência com a voz do Filho de Deus, a experiência com a luz do Filho de Deus, para toda a vida, para toda a história, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Shalom, graça e paz. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o Teu nome para todo sempre. Tua palavra diz que há de chegar o tempo de restauração de todas as coisas. E nós sabemos que é a Tua presença, Espírito Santo, que traz restauração de pais e filhos. É o Senhor que faz convergir todas as coisas em Cristo Jesus. E como salmista nós clamamos nesta manhã: restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer sobre nós a luz do Teu rosto e seremos salvos. Restaura-nos, Senhor Deus, faz resplandecer sobre nós a luz do Teu rosto e seremos salvos. Restaura-nos, Senhor Deus dos exércitos, derrama sobre nós a luz do Teu rosto e seremos salvos. Vem um tempo de restauração na Tua igreja, de cura, de libertação, renovação, Senhor, de entendimento. Que sejamos tomados de forte convicção de entendimento sobre Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o Cordeiro que esteve morto e eis que vive pelos séculos dos séculos, o leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu para o nosso Deus e Pai, reino e sacerdotes, para reinarmos contigo sobre esta terra. Repreendemos todo o poder das trevas, que sufoca mentes e corações, que anula entendimentos, que ensurdece, que embrutece corações. Declaramos os decretos do Senhor sobre o Brasil, sobre a igreja brasileira, sobre o Teu povo que se chama pelo Teu nome. Declaramos sim um tempo de despertamento, de alinhamento, de avivamento, que o Brasil seja impactado e abalado pelo terremoto, pelo tremor, pelo vento forte que vem do Teu trono. Que as estruturas das trevas, do pecado, da obstinação, da idolatria, do satanismo, sejam derrubadas nesta nação. Que vidas que ainda hoje não Te conhecem sejam encontradas como Paulo no caminho de Damasco. Seja julgada ao chão toda obstinação, tudo aquilo que é meramente humano, carnal, e que a luz do Senhor brilhe intensamente nos corações, levantando-se neste tempo uma multidão de milhões, de milhares de milhares, que estarão naquele dia diante do trono. Quebra, meu Deus, toda fortaleza de maldição, aquilo que, ó Deus, de herança maligna vem sendo passado de pais para filhos,
que haja conversão, Senhor, que se cumpra a palavra de Malaquias, o coração dos pais convertendo aos filhos, dos filhos convertendo-se aos pais. Tempo de restauração, nós declaramos para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ainda nós clamamos pela vida do apóstolo Judá, Pai, pela pastora Zilda, pela Sara, Isabela, o João, o Davi, Paizinho querido, esse projeto de 1 bilhão de almas, Pai. Nós apresentamos ele em Tua presença, Deus, e desde já nós declaramos mantenedores chegando, Paizinho querido, o Senhor capacitando cada vez mais, Deus, para que a Sua palavra chegue até os confins da terra, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, abençoe a vida do apóstolo Cristiano também, Paizinho querido, pastora Marcilene, Paizinho querido, de toda a liderança que está por trás desse projeto, Pai, por toda a liderança daqui do acampamento DIP, Paizinho. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, a Tua palavra alcançando os corações, Pai. Nós declaramos pessoas sedentas chegando perante o Seu trono, Pai, Te adorando em espírito e em verdade, Paizinho. Em nome de Jesus, amém, Deus. Aleluia. Pai, nós Te agradecemos, levantamos as nossas mãos, nós vamos chamar a existência de Mateus 6,11, sobre o Deus provisional sobre nós. Todos os dias, ore Mateus 6,11, porque é uma intercessão para cada dia. Nós declaramos assim: pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa palavra está sobre nós e ela está na minha casa e na sua casa, nos seus negócios, no seu trabalho. Está repreendendo miséria, falência, escassez e uma finança sem administração. Então, nossa casa não é lugar de miséria, não é lugar de falência, não é lugar de escassez e de uma finança sem administração. Nossa casa é lugar de abundância. Riqueza é diferente de prosperidade, é diferente de abundância. Então presta atenção: riqueza é se administrar bens que geram renda. Isso é riqueza. Tem níveis de riqueza. E prosperidade é você não ter falta de nada. E abundância é uma mentalidade de você ser um canal da provisão. Você quer que o fluxo chegue em você, mas continue através de você. Isso é abundância. Quando você se torna um semeador, você tem mentalidade de abundância. E o que Deus fala? Em 2 Coríntios 9, 7, através da sua palavra. É Deus que dá semente àquele que semeia abundância. Presta atenção, é Deus que dá semente àquele que semeia, pão àquele que tem fome. Ele multiplica a sementeira e aumenta as obras de justiça na terra. Então o pão vai vir na minha mão e na sua mão. O que nós vamos ter que fazer? Administrar. Não tem como, mesmo que você não queira, você vai ter que administrar. Então uma parte do pão que vir na sua mão você vai usufruir, outra parte do pão você vai poupar, outra parte do pão você vai semear. Agora, se você pegar o pão e, em vez de usufruir do melhor do pão, você, além disso, esbanjar e ostentar, aí você não poupa e também não semeia, você consome tudo. Arabaçu. Então, uma parte do pão usufrua, outra parte do pão poupa, outra parte do pão semeia. Quais são as sementes? Uma parte do pão devolve o dízimo. Às vezes, quando a gente esbanja e ostenta, a gente não vai devolver o dízimo. Eu consumi todo o pão. Arabassubiquei. Então, uma parte do pão, devolva o dízimo. Outra parte do pão, primicia um dia do seu trabalho. Aí é o teu sacerdote por honra ao ministério da palavra de Deus. Outra parte do pão, missões, para a gente evangelizar povos não alcançados por Jesus. Qual missão que você vai se conectar? Tem a África aqui, ó, apóstolo Anderson. Qual missão? Qual missão você vai estar conectado? Aí tá. Outra parte do pão, nós vamos praticar a obra de justiça.
Esmola é obra de justiça. Órfão é obra de justiça. Viúva dentro do padrão da palavra é obra de justiça. E necessitados é obra de justiça. Então nós vamos ter todas essas sementes. Às vezes são pequenos valores, mas você vai partilhando pequenos valores. Aí Deus vê a intenção do teu coração nos pequenos valores. Se você é fiel no pouco, Ele pode colocar no muito, acrescentar muito mais, e você pode fazer muito mais nas semeaduras. Eu profetizo que você vai sair da escravidão das dívidas e vai limpar seu nome. Em vez de dívidas, você vai ter reservas de recursos, você vai ter pão com abundância, e você vai ter todas as sementes para você semear. Nós profetizamos na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória seja dada aí ao nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus multiplique aí 100 vezes mais em nome de Jesus. Encerrando mais uma Torre Viva aqui hoje em Dourados, Mato Grosso do Sul. Estaremos o dia todo aqui. Amanhã por volta de 1h30 da tarde, estamos indo para Miranda, terra também do avivamento. Culto e ceia lá com o pastor Altair, pastora Sandra, pastor Paulo, pastor Elaine. Depois, quarta-feira, nós passamos em Bonito, no culto de Bonito, culto ao Senhor, e voltamos na quarta noite mesmo de Bonito. Quinta temos compromisso aqui em Dourados, e depois vamos para Sidrolândia, na quinta noite, já para intercessão, porque sexta e sábado começa o Famintos por Deus, com o apóstolo Judá em Sidrolândia, aí já na semana que vem. Amém? Ore por nós, interceda por nós. Você que tem semeado nas Torres Vivas, que Deus multiplique aí 100 vezes mais as suas sementes. Se você acredita nesse trabalho das Torres Vivas, e se você semeia porque acredita, Deus abençoe, Deus multiplique aí 100 vezes mais. Nós temos andado em missão de cidade em cidade, né, dentro desse propósito. Amém? Glória a Deus. Bom, hoje Marcelina está ali já com o Danielzinho, né? Eu saí de lá, o Danielzinho estava mamando, né? Eita, onde ele estava no manto. Ele já estava participando, né? Primeiro dip dele, né? Eita glória. E aí eu vou falar para Marcelino o que é amar para mim, né? Sempre alguém pergunta, né, profeta Vadinho, o que é amar para você? Cristo te amo. Quem vai perguntar? Pastor Paulo Reis. O som do céu. Eita glória. Vai fazer essa pergunta diretamente do Rio de Janeiro. Puxa, 2, 3, né? Eita, a paz, querido. Eita glória, né? E tem som daqui de som do céu aqui em Dourados, né? Quando nós mudarmos lá para o outro lugar, né? Aí nós vamos ter que fazer um som do céu aí para selar, para ir para cima, né? Em nome de Jesus. Você que vai perguntar? Eu pergunto. O que é amar para você? Cristo te amo. Cris, o quê? Te amo. Como que é? Como que você fala, Cris? Como que é? Cristo. Eita glória! Direto do Rio de Janeiro. Como que chama a cidade lá? Sou nascido na capital, mas cresci em Belfor Roxo. Belfor Roxo. Belfor Roxo. Eita glória! Tá, glória a Deus. Belfor Roxo. Eita glória. Deus abençoe o Rio de Janeiro, né? Em nome de Jesus. Eu vou falar. Amar para mim é amar silêncio. Eita Deus poderoso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Se cadastre lá no nosso site www.torresvivas.com.br para você receber as pautas. Você vai receber pelo WhatsApp ou Telegram, mas também você pode entrar no site das Torres Vivas para você fazer o mordomo fiel. Nós vamos lançar aí a partir da semana que vem com o Michel o segundo módulo. Você pode acessar lá já o segundo módulo, né? Eu vou gravar mais algumas aulas daqui uns dias com o pessoal da Multifrequência, né?
O pessoal está aqui da Multifrequência, uma empresa de alta qualidade, né? Entendeu? Você pode descer para Bonito, ela atende pessoas do Brasil inteiro, né? A Multifrequência, entra aí, arroba Multifrequência. Você que precisa de um trabalho de qualidade aí, entra aí, que você vai ser feito. Deus abençoe vocês. Amanhã nós estamos de volta na autoridade do nome de Jesus. Um abraço, até amanhã. Tchau.